Tá gravando? Tá. Bueno, galera, hoje é a nossa aula número 2 do nosso programa introdutório, né, o chamado. A nossa aula 0 foi uma introdução ao caminho do guerreiro, foi uma introdução geral, né, ao que a gente está fazendo aqui. A nossa aula passada foi a aula 1, e na aula 1 a gente falou sobre a narrativa da vida humana, a vida como narrativa, lembra disso? A vida como narrativa e o mundo como um palco de ação. A gente basicamente falou que existe uma visão de ver como um mundo de coisas, que normalmente é a visão científica, né? Eu vejo, isso aqui é molécula, isso é partícula, isso é coisa, isso é coisa, isso é coisa. Mas o ser humano não vê assim, o ser humano tem uma perspectiva em primeira pessoa, então tem um eu, né? Tem um centro organizador da consciência, da psique, e a partir desse ponto de vista a gente vê o mundo como um palco de ação. Eu me movo nele, tenho propósitos, ajo, transformo o ambiente à minha volta, vivo no teatro da vida. A gente falou do Joseph Campbell, do Herói de Mil Faces. A gente falou do mito do herói, né? Do mito mais antigo, o mito humano, que está contando a mesma história da vida humana. A gente deu todo um panorama disso, né? A gente vai continuar agora nessas aulas, a partir de hoje, elaborando esses conceitos que foram trabalhados na aula passada. Principalmente, eu vou pegando os aspectos. A gente trabalhou, a gente falou do personagem, a gente falou do enredo, da trama, dos outros personagens, né, que fazem parte do negócio. A gente falou do narrador, né, que é a consciência. A gente falou de um monte de coisa. A gente vai ir entrando nesses aspectos para que a gente possa, nesse programa chamado, se instalar na realidade, na nossa realidade vital, e entender a que somos chamados na nossa vida e como o caminho do guerreiro participa desse processo. A aula de hoje é uma das mais importantes desse percurso, porque na aula de hoje a gente vai abordar justamente esse personagem principal, este eu narrativo, este eu que vive essa experiência narrativa, certo? E entender um pouco o que é este eu. Então, falando em eu narrativo, eu começo falando nesse personagem que vive esta história heróica da vida humana. Eu começo remetendo que o termo personagem vem do grego persona, que era aquelas máscaras que os gregos faziam, o teatro grego, lembra? Tinha uma máscara assim, tinha umas máscaras. Essa máscara chamava persona. A palavra personagem deriva daí. Então, nesse palco da nossa vida humana, somos um personagem, somos o personagem principal da nossa história, não é? A tua narrativa. Vê, então, vivemos num mundo de ação, num palco de ação, onde transformamos, onde fazemos, etc, né? E este personagem principal, este personagem que você vive em primeira pessoa, que está inserido em todo esse contexto, esse personagem, então, personagem, persona, máscara, é este sujeito que vive a vida. Deixa eu pegar meu roteiro para não perder as ideias, o encadeamento das ideias, né? Então a gente começa com persona, personagem. Então isso acho que ficou um pouco claro já, né? Que nós somos o protagonista, ou deveríamos ser o protagonista da nossa vida. Mas muitas vezes a gente não é. Muitas vezes o protagonista da minha vida é o desejo de conforto. Quem está vivendo a minha vida, às vezes, é um desejo de prazer. Quem está vivendo a minha vida, muitas vezes não sou eu, essencialmente, e sim emoções que eu tenho, pensamentos que eu tenho, impulsos que eu tenho, que são mal elaborados, mal pensados, e eu acabo vivendo uma vida que às vezes não é a minha vida, né? Então, quando a gente fala desse personagem principal da vida, esse protagonista, a gente tem que começar a pensar no seguinte: bom, isso é um eu. O que é um eu? Um eu é uma individualidade autoconsciente. Colocar assim, tem mais profundidade nisso, a gente não precisa abordar, a compreensão mais básica é suficiente, certo? Então existe uma personalidade, você tem uma personalidade, você tem persona, personalidade, personagem, as coisas começam a se ligar. Então
Existe esse centro autoconsciente que você é, que pensa, que sente, que age, que quer, não é? Este é o personagem da vida de vocês, né? Só que às vezes, esse eu, esse ego quer dizer eu, a palavra ego, este eu, ele está impregnado de um monte de coisa, das circunstâncias que tu viveu, dos impactos que você teve emocionais, das experiências das coisas que te falaram, das coisas que você aprendeu na escola, na tua família, no bairro que você mora, né? A gente às vezes está impregnado dessas coisas, cheio de ideias, como eu falei, que muitas vezes a gente não refletiu sobre elas, né? E essas coisas que vão vivendo a minha vida. Este eu narrativo, que vive a história da minha vida, ele é um eu transitório. Este ego é um eu transitório. É um eu que se dá num espaço de tempo e acaba. Então existe uma história que ele vive, por isso que ele é um personagem, né, central dessa história da tua vida. Porque essa existência, este percurso na Terra, ele começa lá no teu nascimento, quando você sai da tua mãe lá, né, e vai terminar lá no momento derradeiro, quando acaba a história. Então, este eu narrativo, este personagem, está vivendo uma história toda. Às vezes, como eu falei, a gente está inconsciente dessa história, inconsciente do que está acontecendo, tá? E aí eu vou entrar aqui no que eu quero entrar hoje, a gente vai aprofundar no que eu quero aprofundar. Há 2.400 anos atrás, na Grécia Antiga, Sócrates eternizou uma frase que estava no pórtico de Delfos, né? Lá grego, né? Lá na Grécia tinha o pórtico de Delfos, que era o templo de Delfos era o templo do deus Apolo, era o deus solar dos gregos, né? O deus da inteligência, o ápice, né? Daquela perfeição, da beleza, da inteligência, etc. Apolo. E nesse templo tinha uma pitonisa, era um oráculo do templo, né? Ela falava pelos deuses, era uma médium da época, a pitonisa, né? E um momento foram lá e perguntaram quem era o homem mais sábio da Grécia, e ela disse: Sócrates. Sócrates. Aí Sócrates, peraí, velho, eu não sou o cara mais sábio não, eu não sei bosta nenhuma, eu não estou sabendo nada, como é que eu sou o cara mais sábio da Grécia? Tá errado esse negócio. Mas a fé dele fazia ele pensar da seguinte maneira: se a pitonisa falou, se veio do templo do deus Apolo, isso aí é real, eles não iam mentir. Então como posso eu ser o cara mais sábio da Grécia se eu não sei nada? E aí ele começou nessa investigação de se conhecer, de saber o que sabe. E ele começou a perguntar para as pessoas, e ele começou a perceber que as pessoas diziam que sabiam as coisas, mas na real elas não sabiam. Então ele perguntava para ti sobre alguma coisa, você dizia: é isso aqui. E aí ele: peraí, mas não está muito certo. Aí ele perguntava: mas e aquilo? Pois é, mas então é assim. Então, mas e tal outra coisa? Mas então é assado. Então ele começou a perceber que existiam muitas crenças que não tinham fundamento, que não tinham lastro, que estavam vazias de verdade, né? E aí, bom, ele desenvolveu o jeito dele de parir as ideias, parir as personalidades, fazer as pessoas trazerem para fora aquilo que elas que era verdadeiro, que já estava dentro delas, mas que não estava consciente para elas. Então ele foi desenvolvendo isso, chama maiêutica esse método, método socrático, falou. Mas enfim, que no templo de Delfos tinha uma frase, tinha um texto lá grande, eu não sei o texto inteiro, um poema lá, mas tinha uma frase que Sócrates repetiu e ficou muito famosa: conhece-te a ti mesmo. A frase é: conhece-te a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. Não. Mas esse conhece-te a ti mesmo ficou famoso. Por quê? Porque na teoria, na filosofia do Sócrates, ele tirava de você as verdades que já estavam dentro. Ele trazia para a consciência aquilo que já estava dentro de você. E então ele pensava que
vou mergulhando em mim, todos os segredos estão aí, tudo que eu preciso saber já está dentro de mim, já está colocado aí dentro. Então Sócrates começa com isso. E por que eu estou trazendo isso? Porque quando eu falo de personagem principal da minha história, eu ser o personagem principal da minha história, se eu não começo a conhecer quem eu sou, o que eu sou, qual a minha natureza, aonde eu me realizo, aonde está a minha felicidade, como que eu vou me autodirigir nessa vida? Para onde eu vou? Como que eu vou ser o personagem principal da história da minha vida se eu nem sei que tipo de personagem eu sou? Eu nem sei que tipo de história eu estou vivendo, eu nem sei o que me importa, o que não me importa. Aí a gente fica na nossa modernidade, aqui nessa corrida dos ratos, né? Escola para faculdade, a faculdade para o trabalho para não sei o quê. Aí todo dia eu trabalho 8 horas por dia para ter um salário no final do mês, para pagar boleto. E aí é isso, a vida é essa e aí acabou. E aí o quê? E que vida que eu vivi no fim das contas? Uma vida de autorrealização? Uma vida que me preenche? Uma vida que fica uma vida vazia. Por quê? Porque eu não conheço a mim mesmo. Então Sócrates vai trazer isto. E eu acho que esse é o ponto de partida de saber, de começar a entender que história eu vivo, que tipo de personagem eu sou, o que eu estou vivendo, para onde eu estou indo. Porque no fim das contas, como eu vou saber para onde eu estou indo se eu não sei aonde a minha natureza se realiza, aonde eu me realizo, né? Um animal é assim. Um animal, eu já falei disso em outras vezes, e eu vou evocar muito isso nas nossas aulas, por quê? Porque o que a gente está fazendo aqui é o caminho da jornada humana. O animal não tem isto. O animal não vive uma história da própria vida, ele não tem um eu, ele não tem um centro de consciência, ele não é autoconsciente, ele não pode se autodeterminar, ele não tem noção de eu e de realização. É o seguinte, mano, deu uma vontade de pastar louca aqui, eu vou ali pastar. Agora deu uma vontade de dormir, eu vou ali dormir. É isso que o bicho faz. O ser humano não tem nada a ver com isso. O ser humano tem estes aspectos dentro dele, mas os supera com o advento da autoconsciência e da lucidez, da razão, a gente supera isso, certo? Então, se o ser humano não se autoconhece, ele vive só nessas demandas dos nossos aspectos impulsionados, dos nossos aspectos animais, dessas pulsões, desses instintos, né? Só isso que vive através da gente. E aí, já falei, aí você não é mais protagonista da tua vida, é o teu desejo sexual que é protagonista da tua vida, é a tua compulsão alimentar é o protagonista da tua vida, né? É o teu sono e preguiça, sei lá, é o protagonista da tua vida. A vida animal sobressai aquilo que você é mais essencialmente e poderia ser, e poderia se realizar, e poderia realizar, né? Então acaba que a gente vai vivendo a vida por um ego, um eu, que não tem lucidez, que é só impulso, é só bagunça, né? Então a vida acaba não tendo profundidade e propósito, ela vive pelos impulsos que eu absorvi, pelas ideias que eu absorvi do meio, que eu absorvi da família, que eu absorvi da vida, que eu absorvi das pessoas que eu tive contato, de vocês, no tatame, não sei onde, e aí essas ideias vão fazendo um composto confuso dentro de mim e elas me vivem e não eu vivo. Elas são o espírito do mundo que habita em mim, como dirá alguns mitos, né? Ok. Então a gente vai entrar aqui hoje um pouco nessa jornada de se autoconhecer. Conhecer um pouco da nossa natureza aqui e ver para que direção a gente realiza esse personagem aí da história, da nossa história, tá? Vamos perceber que a primeira instância da experiência humana é a consciência, é a lucidez, é estar desperto, é estar acordado, é saber que sabe. Esse é o Homo sapiens, o Homo sapiens sapiens, né? Sabe e sabe que sabe. Então eu sei que eu estou aqui falando, eu escuto as minhas palavras e eu compreendo, eu tenho razão, eu tenho capacidade de entendimento disto. Eu vejo vocês, eu estou lúcido que vocês estão aqui, eu estou lúcido do que a gente está fazendo aqui, eu estou lúcido do porquê nós estamos tendo essa conversa. Então, eu sei que eu sei. Por isso que Sócrates vinha tirar de dentro de ti as ideias, porque ele sabia que você sabia, porque você viveu muita coisa, só que não viveu lúcido, consciente essas coisas, né? Então, o ponto inicial de todas as experiências humanas, a chave do autoconhecimento, da autocompreensão, parte da consciência, da autoconsciência, dessa lucidez,
desse despertamento que o ser humano tem que o animal não tem, certo? A gente tem a capacidade de se observar, eu bati em cima, de se observar e distinguir o que é transitório. Lembra que eu falei do ego como um eu que é transitório, esse eu narrativo, que ele tem um começo, um meio, uma história, um arco narrativo e um fim? Pois é, se eu... Bom, eu vou chegar nisso mais pra frente, senão eu vou embolar aqui as coisas. Vamos progredir em ordem, tá? Mas vê só, eu tenho autoconsciência, isso aqui é experiência humana, né? Eu não preciso uma tese científica para falar disso para vocês, porque isso todos nós experienciamos isso, certo? Não dá para negar isso. Se o sujeito que nega a autoconsciência, ele precisa ser autoconsciente para negar a autoconsciência. Logo ele entraria em contradição. Na lógica a gente chama isso de contradição performática, ou performativo. Ou seja, não é possível eu negar a autoconsciência. Para negá-la eu preciso ser autoconsciente, logo a autoconsciência é um fato do real irrefutável. Certo? Ok, partimos de uma premissa muito sólida então. Só que, embora a gente seja autoconsciente, nem tudo, embora tenhamos consciência, e essa consciência é o ponto, a instância primeira da experiência humana, temos aspectos que estão conscientes sobre nós mesmos e aspectos que estão inconscientes sobre nós mesmos. Senão Sócrates ele não vinha tirar coisa de dentro de você, você já está tudo lúcido, já sabe tudo. Se a gente fosse consciente de tudo, nós seríamos oniscientes, não é? Não seria isso? Saberíamos todo. A totalidade do real estaria dentro da consciência humana, ou seja, isso seria saber tudo. Nós não somos assim. Ou seja, há aspectos, inclusive da nossa própria experiência, que escapam à nossa compreensão, ao nosso entendimento e inclusive à nossa consciência. Então nós estamos conscientes de algumas coisas, né? As nossas intenções, às vezes estão conscientes para nós, às vezes nem isso a gente consegue ter lucidez. Mas a gente tem consciência do que a gente quer, de desejos que a gente tem consciência de percepções. Se eu boto a minha atenção aqui, eu estou sentindo no meu tato, né? Eu sinto esse celular na minha mão, eu estou consciente disso. É onde eu jogo a minha atenção. Vê que o foco da atenção e o campo do consciente ele tem uma identificação em um certo aspecto, certo? Eu estou olhando para você, então eu estou consciente de você, né? Só que tem coisas que não estão na nossa consciência, né? A gente tem influências, padrões ocultos, crenças que a gente foi adquirindo e que nunca às vezes nem sequer entrou. Um trauma, por exemplo, é isso, não é? Às vezes tu tem um trauma e nem sabe. Certa situação acontece e aquilo te dispara um gatilho, te traz emoções e tal, e você nem sabe de onde vem isso. E às vezes vem lá da tua infância, um evento que não tem nada a ver, mas com o impacto emocional que aquele evento teve, como você ainda não tinha a razão bem formada, a tua lucidez o teu estado de consciência e lucidez ele tinha uma certa limitação, você só podia dar significações dentro daquele escopo que você conseguia pensar ou entender no momento. Logo, aquele impacto emocional forte, com a tua capacidade de cognição daquela época, você formou uma ideia daquela experiência e aquilo foi arquivado profundamente em ti, no teu inconsciente. E hoje, às vezes, você tem uma experiência e revive aquilo e nem sabe de onde veio. Entendeu? Meu Deus, não posso passar perto de, sei lá, ponte. Estou dando um exemplo bem hipotético, bem aleatório, né? Não posso passar perto de ponte, me dá um negócio, cara, eu fico mal, não consigo andar de elevador, sabe? Sei lá. Então, existem isso. E isso está nos refolhos do inconsciente, na profundidade do inconsciente. E as nossas crenças fazem isso, às vezes. Camadas de crença, nosso cérebro vai arquivando, a gente vai arquivando camadas e camadas de elementos que não são lúcidos. E a gente pode pensar também nesse aspecto da inconsciência como aquilo que me escapa à consciência. Por exemplo, o mundo exterior tem um monte de coisa que escapa à minha consciência. O que está fora desta sala e dessa conversa, por exemplo, no momento, acontecendo agora, não tem como estar no meu campo de consciência. A minha consciência não abarca isto. A minha consciência ela tem um veículo, nós temos um veículo de consciência que é este corpo. Então, ela está condicionada às percepções fisiológicas que eu tenho. Então, ela está condicionada aos meus 5 sentidos, meu tato, meu olfato, meu paladar, minha visão, minha audição.
Mas não só esses 5 sentidos, como os sentidos internos também. Então não só o externo, mas também o interno. Eu percebo conscientemente algumas emoções, alguns pensamentos. Às vezes a gente não é treinado para perceber isso e muita coisa também vai passando por dentro da gente sem a gente tomar consciência, né? Mas então, eu tenho um inconsciente interno meu que vai escapando, um pensamento, um sentimento, uma emoção, um trauma, uma crença que vai... E isso vai condicionando o meu modo de ser e o meu modo de viver. E nós temos também, externamente isso, um monte de coisa que acontece fora da gente, que a nossa consciência não está alcançando e que também influencia o nosso modo de viver, influencia a opinião pública, a política do momento, os pensamentos do nosso tempo. Isso tudo vai impactando na economia, na sociedade. Isso chega na gente num pedido que você faz pelo Mercado Livre. Tudo isso está ali. Tem comida na tua mesa, você nem sabe como, você comprou no mercado, mas um produtor fez, o outro lá passou por uma série de uma cadeia logística para chegar até... Mas isso está fora do teu campo de consciência. Então, vê, o campo do inconsciente, ele pega um aspecto exterior, isso é meio óbvio, então eu estou tentando justamente evocar as experiências, para que vocês vejam que essas coisas são verdade, eu não estou inventando. Ou seja, isso é uma experiência natural humana e a gente consegue construir os raciocínios assim. Mas também interiormente muita coisa me escapa. Eu não sei muito a meu respeito, a menos que eu faça o que Sócrates recomendou. Conhece-te a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses, certo? Vocês têm percebido os elementos da personalidade de vocês quando eles se manifestam conscientemente? Ou muitas vezes a gente... Isso é outra experiência humana. Quantas e quantas vezes a gente age de um jeito que não queria? O que agiu? Se o eu não queria e algo fez que era eu também, como assim? Tem 2 eu? Um que faz o que eu não quero e um que quer outra coisa? Ou, não é? Ou, quando acontece às vezes a gente dá um BOzão e aí o cara explode e aí diz assim, eu não era eu naquele momento, né? Então, mas quem que era? O que fez isso ali? Esses movimentos que vêm do inconsciente. São coisas que estão dentro de você. Por exemplo, a raiva é uma emoção humana básica. Se você não aprende a reconhecer a tua, controlar a tua, tomar posse dela e utilizá-la aonde ela cabe, uma luta contra uma injustiça grave, proteger alguém de uma agressão, por exemplo, é o momento de trazer essa energia. Mas se eu não tomei posse dela, eu não a conheço plenamente, não tenho plena consciência dela e não consigo utilizá-la bem, ela vai vir inconscientemente em momentos que eu sequer controlo. Aí o cara fala um negócio lá, eu levo pro pessoal, eu nem sei como eu faço isso, mexe numa crença inconsciente e manifesta aquela raiva e eu xingo, mando longe, e depois eu fico, putz, velho, porque eu tenho consciência, eu sei que sei. E eu sei que aquilo não era legal. Consciência moral. Nós vamos falar disso na próxima aula. Nessa parte da consciência a gente vai entrar quando a gente fala do narrador da história. Tá? Hoje a gente está falando do personagem principal. Mas algo em mim já diz, porra, eu não devia ter feito isso aí, cara. Estava errado esse negócio aí. Não queria fazer isso. Sabe? Então você tem isso. Então, temos esses movimentos interiores. A gente precisa tomar posse dessas coisas. Esse é o caminho do guerreiro. O caminho do marcial é de tomar posse dos meus conteúdos. De, por exemplo, eu ter posse da minha raiva. Por exemplo, a diferença de um artista marcial treinado e de um selvagem é que o selvagem, no impulso da raiva, ele se bota do jeito que dá e é aquilo, é uma ogrice, é um troço, é selvagem. Não é domado e utilizado conscientemente, consciência, certo? O artista marcial não é assim. O artista marcial ele vai fazendo o caminho de se conhecer, tomar posse desses impulsos e desses elementos e canalizá-los adequadamente, como ele quer. Aí entra os valores, eu canalizo conforme o valor. Para mim, para o guerreiro, justiça é um valor, precisa ser. Senão você levanta a espada e é injusto, você machuca as pessoas. É a raiva descontrolada mais uma vez. Então, o guerreiro sabe canalizar essas coisas. Esse é o caminho. Tá? Ok. Claro isto, né? Então, falamos do eu narrativo, eu transitório, este ego, este eu transitório, que é o personagem desta experiência, desta história, desta vida que eu estou vivendo, né? Desta existência. Percebemos que a nossa consciência é a instância primeira da experiência humana. Percebemos que existem elementos inconscientes e conscientes, mas
eles são percebidos pela consciência. Existe uma percepção lúcida, uma perceptividade lúcida que sou eu, mais essencialmente até, né? E aí eu entro numa coisa engraçada, vocês percebem que... Coloca aqui para ele não apagar. Vocês percebem que eu falei de um ego que vive a história, esse personagem, falei dessa consciência, falei de consciente e inconsciente, mas vocês percebem que... Eu falei isso na outra aula, quer dizer, eu não sei se eu falei isso naquela que a gente conversou só sem gravar, ou se eu falei na outra aula, deu certo? Beleza, obrigado. Ou se... Eu não lembro, mas eu vou repetir de qualquer maneira. O que era? Me distraí aqui e perdi o raciocínio, a linha de raciocínio. Sim. Vamos perceber um pouquinho essa transitoriedade. Eu falei desse ego que é um eu transitório. Vamos perceber um pouquinho essa transitoriedade. Eu sou eu, tem um centro de consciência, tem um centro de lucidez, tem um núcleo de individualidade que experiencia uma perspectiva única da realidade. Isto é um eu, isto é você, isto é você é um eu, você é um eu, você é um eu, certo? Ok. Percebe que existem elementos que eu digo que sou eu, ou que são meu, ou que fazem parte do eu, que na real não fazem tanto parte do eu assim. Por exemplo, se eu cortar aqui o meu braço, eu continuo eu. Este centro individual com perspectiva única, autoconsciente, continua sendo. Ele continua contínuo e nada mudou. Eu cortei o braço. O que aconteceu? Eu tenho uma expressão a menos para isto. Este eu já não consegue usar o veículo para agarrar um negócio com esse braço. Se eu perder os dois, bom, eu já não pego mais nada aqui. Eu limito a expressão desse eu. Obrigado. Melhorou. Eu limito a expressão desse eu, mas este centro, este núcleo continua existindo. Agora, eu falei isso do corpo, né? Agora pensa o seguinte, quando vem uma raiva, já que foi o exemplo que eu usei, uma emoção muito forte, uma raiva, e ela me arrasta e eu fico putaço e faço um negócio ali, e isso passa, e eu me arrependo. Quem sou eu? O que fez? O que se arrependeu? Os dois? A raiva sou eu? Ou a raiva, se vocês perceberem, ela é como o braço que eu falei. Ela não tem esse mesmo senso de permanência que esta unidade autoconsciente individual. Porque ela vem e ela vai. E esta coisa permanece. Então ela se dá no eu. O eu a experiencia. Mas o eu não é isto, porque isto é transitório. Ela vai e volta. Ela dá e passa. Existe uma permanência deste eu que se segue, certo? Esta permanência, se vocês olharem para dentro de vocês vão perceber que ela teve aí a vida inteira. Porque lá na tua infância você teve uma experiência que hoje você só a revive parcialmente pelos arquivos da memória. Então você pode evocar a experiência para a tua memória, reviver algum aspecto emocional, uma lembrança dela, mas ainda assim você não está revivendo a experiência. Você está vivendo uma nova experiência com a evocação da memória agora, neste momento. Você não está de volta, não se transportou de volta lá. Mas o tempo aconteceu fora de você, este eu continuou. Você consegue reconhecer que este centro de consciência, hoje e naquela época, é o mesmo. Só que aprendeu mais, experienciou mais, viveu mais, mas algo permaneceu, certo? Algumas linhas vão dizer que isto é a memória, mas não é. Porque quando alguém perde a memória, ele não perde o senso de eu. Ele perde uma parte do eu, como é perder o braço. Então ele perde um senso, ele não perde o senso de unidade, né, de individualidade, de autoconsciência, mas ele perde elementos da história dele. Mas então não é a memória isto, certo? Ok, isso aqui
básico, óbvio, né? Isso é a experiência humana mais intrínseca, tá? Ok. Então vamos falar um pouco dessa natureza humana. Aqui na Rise a gente fala muito de corpo, mente e espírito. Corpo, mente e espírito. Vê, corpo, falei, corta o braço, o eu continua? Continua, mas menos expressão. Ou seja, assim é quando a gente fala de corpo. Esta consciência precisa do corpo como veículo. Vê, eu não estou falando de nada místico, religioso, parará. Este assunto pode ser expandido para reflexões nesse sentido. Não é o que a gente está fazendo aqui, necessariamente. Estou falando da experiência humana, como ela é percebida e vivida pelo ser humano. Tá? Não estou entrando nessa parte, não vou entrar nisso na Rise, pelo menos não até a faixa preta dos alunos. A faixa preta a gente entra e pode falar de tudo, precisar de tudo, mas antes precisa ter uma certa maturidade para saber reconhecer as verdades sem ficar preso a ilusões e auto-engano. Então agora a ideia é se reconhecer, reconhecer a própria experiência, o resto é o resto. Então, vê, a minha consciência, o meu querer, percebe que essa consciência, ela quer coisas. Eu não falei antes, pô, eu não queria ter feito isso. Eu sou consciente de que aquilo não é uma coisa que eu quero ser. Né? Pô, eu não queria ter explodido com a mulher, com o marido, com o filho, com o vizinho. Eu não queria ter explodido, não queria ter mandado longe, eu não queria ter, né? Bom, isso pode ser colocado em casos graves, alguém que deu um tiro em alguém que, sabe? Então, horrível, então. Não ter autoconsciência é complicado, não ter essas referenciais é complicado, porque se você não vive a tua vida, se esta consciência lúcida, que é autoconsciente, que quer, não vive a vida, o que vive a vida? Os impulsos do animal, do meu eu transitório, enfim, vou chegar lá. Então tem um corpo, isso está óbvio, que é veículo disto, é onde eu expresso isto. Ou seja, o meu veículo de ação é o meu corpo. Não há ação sem corpo. Há ação mental, mas aí eu não sei se é ação ou se é movimento. Mas existe ação mental, então eu posso expressar-me conscientemente também ali, então eu posso ficar paradinho no corpo e dentro da minha mente eu estou pensando, movimentando, né? Então é uma ação também, né? É uma ação também. Mas o corpo é o que a gente tem mais fundamentalmente ligado à ação, porque a mente não tem movimento local. Ela está fora do espaço. Ela se dá no agora, então se dá no tempo, mas ela está fora do espaço. Isso não importa também, a gente não precisa entrar nessas vias, nessas reflexões, só precisa reconhecer certas coisas que são importantes. Então, corpo ligado à ação. O corpo é o canal que conecta este eu, ou este eu mais essencial. Vocês começam a perceber, estão percebendo que aqui a gente vai começar a perceber que existe dois eus aqui acontecendo. Um eu mais transitório, ou seja, isso é eu também. Mas é transitório, se eu cortar, já não é mais tão eu, mas ainda sou eu. Então tem um eu que é mais permanente, algo que é mais estável. E algo em mim, que também sou eu, ou que é parte do eu, ou que é meu, sei lá, que já é mais transitório. Então o corpo é transitório, as emoções elas vêm e vão, são transitórias. O meu pensamento, eu penso e termino de elaborar um pensamento e já estou focado em outra coisa, já estou pensando em outra coisa. Então o pensamento entra e vai embora também. Então também não é permanente, não tem uma permanência. Agora, esta consciência, existe uma causa mais permanente aqui. Mas também tem o momento do sono, por exemplo, você dorme, a tua consciência também ela dorme, ela apaga. Então veja, a gente começa a perceber que consciência é acordar, é lucidez. E, né, o ego, neste sentido de eu narrativo, de eu transitório, este eu que abarca essas dimensões, deixa eu pensar no exemplo certo. Perdi a cadeia do raciocínio. Estou falando da natureza humana, né? Bom, perdi o raciocínio, vou seguindo. Então eu estava falando do corpo, né? Mente, então o meu corpo é o meu veículo de ação.
né? Eu levanto uma coisa, eu pego, eu te alcanço outra coisa, eu pego contigo. É o veículo que eu lido com esta realidade material. Por exemplo, essa realidade mental não é o meu corpo físico, certo? Então o corpo é o nosso veículo de ação, tá? A mente, o que a gente chama mente aqui na nossa nomenclatura aqui na Rise, é o nosso campo dos pensamentos e sentimentos. Vê, a emoção também está num campo fisiológico, mais ou menos, porque são disparos fisiológicos, mas o sentimento já está nesse campo mais mental. Né? O sentimento e a emoção não é a mesma coisa. Os conteúdos são emocionais dos dois, mas não é a mesma coisa. A emoção, ela é um impulso fisiológico, ela vem pelas vias fisiológicas, certo? Por estímulos, e a gente reage a esses estímulos pelos nossos instintos e tal, e tem esses impulsos emocionais. Dá para aprofundar isso melhor? Não vem ao caso, assim já dá para entender. E o sentimento já tem aspecto cognitivo junto, já tem lucidez, já tem consciência, já tem compreensão, já é racional, é um elemento emocional já com significações cognitivas. E este elemento, ele já é absorvido pela minha consciência, de certa maneira, onde existe uma estabilidade. Então a emoção, ela dá um pico. Ela dá aquele vai. O sentimento, ele já perdura. Você pode estar mais tempo com esse sentimento, com essa sensação, essa paz, sabe, sei lá, qual sentimento de amor, enfim. Não vou entrar no campo dos sentimentos hoje, mas só para entender, né? Sentimento tem elemento cognitivo junto, né? E a gente tem a razão, que é a pura cognição. Razão, o nome razão já quer dizer medida. É como a minha consciência, ela mede as coisas, ela entende o você e o não você. Então ela faz os contrastes e ela mede isso, mais ou menos o que a razão faz. Tá? E a gente articula isso fazendo pensamentos. Não existe pensamento sem carga emocional. Pensamento puro, uma conta matemática. Ainda assim vai ter um certo sentimento de pano de fundo. Estou tranquilo fazendo uma conta matemática. Estou nervoso com essa conta matemática. Ou isso aqui é importante, então te dá um... Enfim. Isso chamamos de campo mental aqui. O campo dos sentimentos e dos pensamentos. Certo? Que também vão e vêm. O meu sentimento muda, eu posso mudar. Os estados, os meus humores, os meus sentimentos, essas coisas podem mudar. Os meus pensamentos, uma hora estou pensando, uma hora não estou. Uma hora estou entendendo uma coisa, outra hora minha atenção está em outra. Então isso também tem uma transitoriedade aqui. E a gente vê que este eu narrativo a minha personalidade é uma articulação dessas coisas. Dos hábitos que eu desenvolvi fisiológicos no meu corpo, né? Se eu fico sedentário um tempão, bom, deixa eu chegar no espírito e eu falo de maneira geral melhor. Espírito, o espírito está ligado, o que a gente chama de espírito aqui, está ligado ao que a tua identidade mais identidade, dentro da filosofia, a identidade é aquilo que é aquilo e não é outra coisa. Certo? Então, esta garrafa, tem uma garrafa igual ali, mas esta é esta e aquela é aquela, mesmo que elas sejam iguais. Então, logo, tem um filósofo que eu gosto muito, chamado Mário Ferreira dos Santos, ele vai dizer, não existe igual, existe semelhante. Se assemelha, tem a mesma aparência, mas não tem como ser igual, porque não é a mesma. Entende? Então, isto é identidade. Identidade é aquilo que só pode ser igual a si mesmo. Não pode ser outro. Quando eu falo de espírito, eu estou falando daquele elemento que é você e não é mais ninguém, e só pode ser você. Essa é a experiência. Então, este ponto de autoconsciência, lúcido, individual e irrepetível, isto é o que a gente começa a chamar de espírito aqui. A profundidade disto, né? Porque a gente já viu que isso se manifesta em camadas mais rasas. Isso se identifica, identifica, por exemplo, com a minha emoção. Logo eu viro a raiva. Mas é possível eu tomar um distanciamento cognitivo, eu me separar desta raiva e não sê-la. Vê-la, senti-la, mas não sê-la. Não é? Não é possível isso? Porém, se a gente não desenvolve isso com o treinamento, e aí entra mais uma vez o caminho marcial, se eu não desenvolvo isso dentro do meu treinamento, aprendo a controlar as minhas emoções, eu acabo sendo as minhas emoções. E aí este eu, ele vai para onde as emoções vão. E mais uma vez eu digo, quem que está vivendo a experiência da tua vida?
os teus instintos, as tuas emoções, as paixões humanas, as paixões do corpo, ou o eu mais essencial? Por isso que eu vou falando, a gente vai começando a perceber que são dois eus. Um eu transitório, um eu que muda de estados, um eu que é mais impermanente e um eu mais essencial, mais permanente, mais constante, não é? Ok. O espírito, nós chamamos isto que é a tua identidade, aquilo que é você mais constante e profundamente. Então a gente já percebeu que essa instância da autoconsciência tem uma conexão com isso que a gente chama espírito, né? E a gente liga o espírito aqui na RISE, no nosso método, à vontade. Ver, vontade não é desejo, é diferente. Às vezes eu digo, eu estou com vontade de comer um X, mas não é, é um desejo de comer um X. É um aspecto fisiológico, é um aspecto emocional, é um aspecto de fome, é um aspecto de desejo mesmo. Isso é diferente de vontade. Quer ver? A diferença é, olha, estou a fim de comer um X, com a diferença de eu quero ser justo. É diferente isso. Não é eu quero ser justo, vem de uma instância de autoconsciência, uma coisa mais profunda, mais do âmbito lá da identidade. É o querer desta identidade mais profunda. Isso chamamos vontade. Desejo são impulsos, pode ser impulso fisiológico. Estou com fome e dá desejo, entendeu? Estou com desejo no banheiro porque estou com a bexiga cheia. Então vem uma necessidade e eu vou lá e faço. Né? Desejo sexual, mesma coisa, né? A gente começa a perceber. Então às vezes eu vou alimentando coisas e elas alimentando coisas que eu gosto, isso vai virando desejo, isso vai ficando às vezes até nos refolhos do inconsciente, como eu falei. Então, por exemplo, eu assisto desenho, tem gente que é viciada em anime, né? Assiste anime. Então o cara gosta daquilo, curtiu a parada, ele assiste, vai virando hábito, vai virando... E aí ele tem desejo, desejo de assistir um anime, um chimarrão, que desejo de tomar um chimarrão, não tem disso, que desejo de um chocolate, coisas assim, isso é desejo, é diferente, é uma instância diferente. Então este eu mais profundo, esta individualidade, ela tem querer que não é só essa instância do desejo, ela quer outra coisa, olha, eu quero ser um ser humano bom, eu quero ser do bem, eu quero ser justo, eu quero ser fraterno, eu quero ser amoroso, eu quero ser um bom exemplo à minha família, eu quero ver, isso é uma outra instância. A isso chamamos espírito aqui. Então é esta identidade que se identifica mais profundamente, que quer mais profundamente, né? É o núcleo de identidade e propósito, eu escrevi aqui, que orienta o ser humano em direção à autorrealização e à expressão do eu potencial. E aqui entra num ponto muito interessante. E eu vou entrando agora no espírito e a gente vai entendendo, dando fechamento. Eu potencial, este eu, lembra? Dois eu. Os dois têm potenciais. O eu que tem os elementos transitórios, o meu físico, por exemplo, o meu corpo, ele é passível, ele tem potenciais de ser excelente em certos aspectos, ou de se acabar também. Então eu posso passar 20 anos sedentário, só comendo McDonald's e donuts e chocolate, né? Sou feliz, só que não. Vê, você foi alimentando certos desejos que não geraram uma autorrealização real. Por quê? Depois de um tempo nisso, você já está escravo disso, nem consegue sair, você está doente, o teu corpo está doente, você está gordo, não gordo no sentido de doente, no sentido de o teu corpo está inflamado, né? As tuas articulações estão sendo prejudicadas, você não tem capacidade cardiorrespiratória de subir uma escada, você não consegue segurar teu filho no colo, não consegue abraçar ninguém, você está enorme, né? Vai ficando depressivo, vai ficando doente, vai ficando mal. Por quê? Porque aquele centro do eu, aquela autoconsciência não está se realizando. Aquilo está dizendo, eu quero expressar, eu quero viver, e aí eu não tenho mais o veículo de ação. E aí a tristeza, estados mentais depressivos, né, vão surgindo, porque tudo, este eu mais essencial, ele passa por todas essas camadas, todos esses veículos, o veículo mental, o veículo emocional e o veículo físico, não é? Então vê, o meu corpo tem potenciais de destruição, eu destruí ele, logo já não me expresso através dele, logo isso já não me realiza, ou
eu tenho o oposto, a realização. O meu corpo pode ter saúde, vitalidade, força. Eu levanto da cama desperto, estou bem, tenho energia para viver o dia, tenho força física de levantar meus 2 filhos no colo, de correr com eles, de brincar com eles no parque. Vê, isso aqui começa a entrar num campo de autorrealização muito melhor, porque a natureza se expressando mais excelentemente. A isto chamamos virtude. Virtude vem de vis, é o radical, que é força. Virtude quer dizer excelência, vem do grego areté, quer dizer excelência, excelência nesses potenciais, certo? O contrário disso, na linguagem filosófica, então a virtude é um hábito operativo bom, um hábito de excelência. Hábito vem de habere, de possuir, você tem, isso dentro da filosofia. Os conceitos foram se mudando modernamente, mas dentro da filosofia é isso. Eu tenho certa capacidade, eu tenho esta força, isso é uma virtude. Uma virtude, o contrário a gente chama vício. Vício é um hábito operativo ruim, ou seja, te diminui, te enfraquece, não é? Isso é um hábito, isso, aí chamamos vício filosoficamente. A gente fala hoje de vício como ser adicto de algo, né? Do café, do refrigerante, da cerveja, do alcoolismo, da droga, da drogadição, né? Mas não é nesse sentido apenas o vício. Cerebralmente, quando a gente estuda o cérebro, é a mesma região que faz os hábitos, bons ou ruins. Então a filosofia já estava certa há 2000 e tantos anos atrás, falando sobre isso, e hoje a neurociência também já sabe. Mas, enfim, então os potenciais podem ser virtuosos, de excelência, ou podem ser viciosos, de depleção, né? De depletar, de diminuir, de diminuição de expressão e capacidade, certo? Eu falei do corpo, mas a mente é a mesma coisa. Os meus potenciais emocionais ou do raciocínio, eles podem se elaborar de maneira excelente ou ruim. Por exemplo, faz uma conta de matemática de cabeça, faz várias operações intelectuais. Isso não é uma coisa boa, um hábito bom, você saber fazer isso? Agora, não consigo fazer 2 mais 2, o cara fala assim, quanto é 3 mais 7? Aí tu fica, 3 mais 7? Meu Deus, 3 mais 7? Sabe? Já não treinou isso, porque tudo é treinável, que nem lá eu falei do sedentário, o cara fica enorme, fica doente, ou treina. Existe um custo, a excelência tem um custo, não vem de graça. Não vem de graça. Ninguém fica excelente por acidente, né? Agora relaxa e não faz nada. Você fica vicioso, você fica viciado. Não tem jeito, essa é a natureza do real. Então a minha mente é a mesma coisa, por isso que está cheio de gente depressiva, doente, mal, ansiosa. A ansiedade também é uma projeção do mental para o futuro, com essa carga do sentimento, a carga emocional. Como eu falei, essas coisas estão todas no campo mental. E pronto, o cara vai ficando mal, vai ficando... E o medo ali, né, que é a carga emocional, e pronto, arregaçou, está mal, está doente. Então, no campo mental é a mesma coisa. Eu tenho a minha virtude, a minha excelência, a maneira melhor de ser, a maneira que me realiza como ser, né? Se eu ficar mais inteligente, se eu ficar mais inteligente emocional, isso vai me realizando. Agora, o cara fala assim, você tem o pé meio torto, né? Ele não está me ofendendo, ele está constatando, esse pé é mais aberto, esse aqui é um pouquinho mais fechado. Eu fiz um monte de cirurgia nessa perna, então eles ficaram diferentes. Pô, você tem o pé meio aberto, né? A pessoa que não tem uma inteligência emocional ou não tem um bom discernimento, veio aqui a razão, a emoção, tudo junto. Não tem um bom discernimento. Aí eu já não sei, e aí o meu emocional já está ruim. Aí eu levo pro pessoal, não, ele está me ofendendo, está dizendo que eu sou todo errado, que eu não presto, que eu sou ruim, que eu sou do mal, que eu sou... E aí aquilo arregaça o cara por dentro. Faltou inteligência emocional, faltou capacidade de discernimento. E o cara olhar, é verdade, essa aqui eu fiz uma cirurgia. E aí os caras deixaram ela alinhada assim. Essa aqui tipo é como eu era antes, então eu tinha as duas assim. Mas essa aqui, não precisou. Então às vezes o cara leva pro pessoal. E aí os estoicos são maravilhosos nesse ponto. Eles vão levar isso a um outro passo nesse treinamento mental deles. Eles vão dizer, o cara pode me ofender, não existe ofensa. Não existe. Pode dizer, olha, você é um filho da... você não sei o quê, seu isso, seu aquilo. Só me afeta se eu pego para mim e elaboro como meu, senão não. E aí a gente entra na força mental, por exemplo, na virtude da mente, da mente imperturbável, da imperturbabilidade. É o que a gente treina muito aqui no tatame. Olha, não deixa a tua emoção te guiar, não deixa você que se desidentifica, controla, sente, mas não entra nela. Não é isso que a gente faz aqui no tatame? É a mesma coisa. Imperturbável. Por que imperturbável? Porque se eu não me identifico, ou seja,
pego essa minha individualidade, pego este elemento de autoconsciência e identifico, grudo, isto sou eu. Se eu desidentifico, isso já não sou eu, é algo que está acontecendo em mim, mas já vem e já passa. Uma raiva, por exemplo, foi o exemplo que eu usei, ou qualquer outra emoção forte, um medo. O medo, ele é fisiológico, as emoções primárias são fisiológicas. Por quê? São sentidos de proteção do corpo. Entendeu? Se eu boto a dor também, a dor emocional também, ela tem seu sentido, a tristeza, né? Mas pensa assim, o medo é para quê? Para eu me livrar de um predador, para eu me manter, cuidar da minha segurança. Senão eu, não dá nem morri. Oi aí, pronto, morreu, já era, né? Então o medo ele tem esse papel, mas quando ele entra nos ambientes psicológicos e a gente elabora, fomenta crenças equivocadas, a gente começa a ter medos que não são reais. Eu já falei, a modernidade está cheia disso. A quantidade de gente ansiosa hoje, de depressão que tem, e os índices de suicídio demonstram isso. Fatos, não é? Então, existe uma excelência, uma virtude da mente, né? E tudo isto só é possível por causa deste centro de autoconsciência, que quer autorrealizar-se. Esta natureza de autorrealização humana, essa natureza que nós temos, isso que chamamos de espírito. É isto que se expressa através do corpo e através da mente, este eu mais essencial. Então vê, temos um eu mais aparente e transitório e um eu mais essencial. A gente chama isso tudo de eu, no fim das contas, mas a gente vê que tem dimensões diferentes do eu. E saber se identificar com aquilo que você é mais essencialmente e quando as coisas acontecem, não estar identificado, controlar, é aí que a gente começa o caminho do guerreiro. É isto, quando a gente fala aqui na Rising, que a ideia é a harmonia de corpo, mente e espírito, é disso que a gente está falando. O caminho da arte marcial é o caminho da expressão mais plena do teu ser, daquilo que você quer, não do que você só deseja, daquilo que você é e não daquilo que você se identifica quando acontece e vai embora. Como é que você pode viver uma história coesa da tua vida, uma narrativa existencial coesa, com coerência, com conexão, né? Sem estar com uma identidade realmente estabelecida, sem ter encontrado o que você é de verdade, aquilo que te realiza de verdade, mas essencialmente, e não aquilo que realiza a minha fome, que realiza o meu estômago, que realiza o meu desejo de ficar na cama e não levantar de manhã porque trabalhar é difícil, não é? Ou seja, né? Deixa eu só ver aqui. Então, nesta aventura da vida, o que impulsiona os propósitos, o que impulsiona, o que coloca lá na frente diz, isso aqui eu queria viver, esta vida aqui é do caralho, esta vida me realiza, é isso aqui, velho, é isso aqui que eu quero. Quem encontra isso é este eu mais essencial, é o que a gente chama de espírito aqui, é o que Jung vai chamar de self, que é o eu pleno, é o eu em sua totalidade, ou seja, as experiências transitórias que foram vividas por este eu mais essencial, os aprendizados que ele tirou, ou seja, o meu eu hoje é resultado do que veio até aqui, do que eu vivi até aqui, as experiências que eu vivi até aqui que compõem a minha percepção, a compreensão, o meu campo de consciência, não é? Mas existe o eu potencial, o eu futuro, como eu falei, pode ser viciado, pode ser virtuoso. Então, mas eu tenho mentalmente essa capacidade de projetar, ver, esse eu mais essencial se expressa através da mente. Então, a minha mente, ele pode projetar-se pelo campo da mente, por veículo da mente, lá no futuro e dizer, este cenário, ele imagina um cenário, este cenário, não quero viver isso aqui, não é o que eu quero. E aí ele imagina outro cenário, não, também não é isso, não, quero ser músico, não quero ser músico, quero ser desenhista, não, quero ser ator, não, também não é isso, eu quero ser artista, velho, a luta é do cara, artista marcial, é essa parada que eu quero, é isso, sabe, não, eu quero ser engenheiro, não, eu quero, sabe, isto que articula isso, e isto que decide, isso aqui eu quero, isso aqui, essa é a identidade. É isso que a gente está falando da vontade mais profunda, não é? Que se expressa através desses veículos da consciência. Né? Tá? Então, o que vai impulsionar a aventura da vida humana é isto. O problema é que a gente encobre isso com um monte de porcaria que a gente absorveu do meio,
que a gente não elaborou direito, que a gente entendeu errado, que a gente nem teve, a gente pensou superficialmente e não teve a capacidade de investigar mais profundamente e compreender, e essa coisa toda vai embolando dentro da gente e vai virando a gente, vai virando o eu, e este eu vai virando essas camadas todas e se perde. E é isso que a gente está fazendo na Rise, conectando corpo, mente, espírito de maneira virtuosa. Um corpo virtuoso é um corpo que tem a excelência para expressar aquilo que vem desse espírito. Uma mente virtuosa, emoções e pensamentos, né, sentimentos e pensamentos, é a capacidade de expressar este eu mais essencial neste campo mental, nessas significações que eu dou, nessas significações emocionais, um termo que usam muito hoje em dia, que eu acho que vai ficar claro de entender, acho que é significado. Né? Os significados do coração, né, etc. Tá? Então, a autêntica expressão do ser é o caminho do guerreiro. É isso que a gente faz aqui, na Rise. E eu vou fechar com isso, tá? Você, então, precisa deste eu mais essencial para ter uma linha de coerência na narrativa da tua vida. Certo? Tem muita mais coisa que a gente poderia entrar, mas não convém a esta aula, a gente vai ir aprofundando. E nas outras graduações, outros níveis, a gente vai aprofundar mais num montão de coisa. Tá? Mas olha só, como eu vou ter uma história coesa da minha vida, sem ter uma unidade intrínseca e permanente, que permanece a todas as experiências e que está vivendo todas as histórias, todas as vicissitudes da vida. Vicissitude é o sobe e desce. A nossa vida é assim. Uma hora tá bom, uma hora dá merda, uma hora tá legal, uma hora tá mais top, uma hora, fudeu tudo. Não é assim a vida humana? Essa é a vida humana. Porque tem um monte de coisa que a gente não controla. Mas existe um fio condutor, existe um eu essencial que está vivendo toda essa experiência, que é o que a gente chama espírito. Essa autoconsciência à vontade. Na arte marcial, a arte marcial é por excelência o caminho de expressar o espírito. Como? Vencendo os obstáculos, vencendo os adversários dessa expressão. Esses adversários podem ser meus, do meu corpo, porque não precisa ser só adversário externo. E, aliás, menos é adversário externo do que interno. Eu não falei dos estoicos, da imperturbabilidade? Um deles era escravo, Epicteto era escravo. O cara era escravo, velho. O dono dele deixou ele coxo, manco, batendo e maltratando ele. Mas ele escreveu, e ele não escreveu, na verdade, os alunos, os discípulos dele escreveram, mas ele trouxe tantas reflexões que perduraram através do tempo, inclusive para hoje. E o cara era imperturbável. Por quê? Ele dizia, o que eu não posso controlar, o que eu não posso controlar, o que eu vou fazer? O que eu posso controlar é justamente a expressão do meu espírito. É como eu penso, como eu sinto e como eu ajo, dentro das circunstâncias que eu estou inserido. Epicteto, um filósofo estoico. Sei lá, isso quando é que foi? Foi dos 300 a.C.? Lá em Roma, né? Então, o caminho do guerreiro tem a ver com isto. O caminho do guerreiro é o caminho de tomar o caminho da liberdade. Isto é liberdade. Isto é liberdade. E este é o caminho do guerreiro. O caminho do guerreiro, o caminho marcial, lembra que eu já falei disso? Do caminho. A arte marcial é um caminho. Um caminho para integração corpo, mente e espírito. Um caminho para que eu seja dono do meu corpo e faça ele virtuoso, de maneira a que, através de um corpo virtuoso, eu possa expressar o que eu sou mais essencialmente, a minha identidade real, a minha vontade, logo, a minha liberdade. Eu me autodireciono, certo? Mas também não é só o corpo, a minha mente também precisa, eu preciso ter inteligência emocional, inteligência intelectual, né? Tem essas capacidades num funcionamento saudável que permita essa expressão fidedigna do que somos mais essencialmente, que é o que chamamos de espírito. E aí, óbvio, o espírito. O espírito é aquele campo onde eu tenho os meus valores de identificação. Lembra que eu me identifico, minha identidade. A minha identidade, Caio, é ligada a certos valores. E aí eu vou agir no meu dia a dia guiado por esses valores. Então o campo do espírito, que chamamos aqui espírito, eu não estou ligando a religião e mística, estou ligando a valores. Por isso que os guerreiros sempre trabalharam com valores. Por quê? Porque eles tinham que defender a cidade, eles tinham que defender a família, os seus irmãos, a tropa,
né, o seu país contra o invasor, e assim, teve muitas expressões dos guerreiros, a gente vai ver isso no nosso, na nossa faixa, no nosso nível branca, né, no nosso nível 1, depois do chamado, essas expressões do guerreiro. Mas, quando eu dou as desviadas é que eu perco os raciocínios, agora eu estou entendendo. Não, eu vou terminar em 5 minutos, velho. Nem isso. Ó, então... Onde eu tava? O caminho do guerreiro, né? O caminho do guerreiro é isto, é de vencer estes adversários. Quando o meu corpo deseja algo que é diferente do que eu quero como valor meu de identidade, quem vence? O corpo ou o meu eu? Ou a minha essência, a minha identidade, o meu espírito? Depende do teu treino. E aí entra o treinamento do guerreiro, de tomar posse do próprio espírito e ir vencendo aquilo que quer me desviar para outros caminhos. Ou seja, se eu deixar só pelo corpo governar, o que ele vai querer? Dormir, comer e copular, que é o eu animal, né? E aí seguir pelos instintos mais primários. Ou seja, se não houver esta autodeterminação, esta liberdade, este campo do espírito, eu fico gordo, eu fico sem força muscular, eu fico com problema de saúde grave, não é isso? Viciado, vicioso. Mesma coisa a mente. Nada funciona bem sem o espírito. E o que a gente faz dentro do tatame é justamente tomar posse disso. Eu treino o meu corpo para que ele possa expressar-se. E mais, por exemplo, eu posso fazer isso no balé. Balé também dá para fazer isso. Mas qual que é a diferença para o nosso caminho do guerreiro? A vida não é música legal o tempo todo, a vida é vicissitude, eu não falei? Altos e baixos, problemas, não existe um mundo de paz e amor, o reino dos céus na terra, não existe isso, não está existindo. A nossa terra é assim, tem político sem vergonha, tem gente falcatrua, tem bandido, tem ladrão, tem o mal, ele está na nossa volta. Tem um cara que vai te fazer sacanagem, vai lá no teu trabalho, o cara te puxa o tapete, isso acontece todo dia, o tempo todo com todo mundo. O caminho do guerreiro é desenvolver as forças para lidar, inclusive, com o mal, com os adversários, com aquelas coisas que nos maltratam, que nos fazem mal, não é isso? Então, o que acontece? Quando eu estou no tatame treinando a luta, eu estou pegando os instintos mais primários de luta ou fuga, de combatividade e de fugir, ou seja, é do enfrentamento e da fuga. Ou seja, quando dá um problema lá e um cara te faz mal, o que você faz? Ou enfrenta ou foge. Essa é a realidade. Se você tem um problema no trabalho, ou você enfrenta ou você foge. A vida é feita de problemas e desafios, ou você enfrenta ou você foge. A arte marcial ela pega desde os elementos fisiológicos, básicos, mais primitivos humanos e educa até alinhar harmonicamente isso com a expressão do espírito. Logo, quando os meus instintos disparam, eu sei autodirigir. Isso é isto, então eu encaro, ou não, eu fujo. E eu uso, então, as paixões ao meu favor, e não mais elas que me usam. E essa é a diferença de ser escravo das paixões e ser livre. Então, quando eu tenho que fazer um negócio, mas eu não tenho vontade, não tenho desejo, eu vou lá e consigo fazer. Porque eu tenho essa força do espírito de ir lá e resolver. Porque isso foi treinado. A minha mente é a mesma coisa. Você diz, seu filho da puta. Por exemplo, tem gente que vai ouvir esse vídeo, no vídeo agora e, nossa, meu Deus, ele falou filho da puta. É isto. Falta a inteligência emocional. De lidar com... Peraí, ele está usando uma figura de linguagem para dar um exemplo de um negócio. Não é? Então o cara fala, seu filho da puta. Ele diz, me chama de filho da puta, vou matar ele. Olha que isso, que descontrole. Isso é o espírito? Não é o espírito. Isso é um eu muito animalizado falando, muito primitivo falando. Entendeu? Não é o caminho marcial. O caminho marcial é o caminho da conquista da liberdade. Conquistar meu corpo, conquistar minha mente, para a partir deste ponto do eu mais essencial, eu escrever a história da minha vida. Eu discernir aonde eu quero chegar, que vida eu ia curtir viver e como eu faço isso acontecer, os meios que eu tenho para fazer isso acontecer. Este é o caminho do guerreiro. Então vocês entenderam, toda a natureza humana como personagem protagonista da própria história, porque se você não desenvolver liberdade, você não é protagonista da própria história. A tua preguiça é protagonista da tua história, né? O teu desleixo é protagonista da tua história, o teu orgulho, a tua vaidade, Agora, quando eu me oriento a valores, por exemplo,
Eu, Caio, tenho os meus valores. Eu acho que o valor do guerreiro precisa ter, valores da arte marcial precisa haver ali justiça e fraternidade. Arte marcial sem esses valores tá capenga, não é arte marcial. Por quê? Porque justiça é pelo que levanto minha espada. A espada precisa lutar pela justiça, simbolicamente, né? Vou lutar pelo quê? Vou matar o meu vizinho que eu não gosto dele. Não posso fazer isso. Não é? Eu luto pela justiça. Como? Olha, eu vejo 2 caras na rua atravessando para perto de uma menina, né? Sei lá, eu vou lá, eu não deixo. Sabe? Eu vou dar um exemplo drástico, mas é para ver, é para dar contraste e a gente ver bem o que é o caminho do guerreiro. Entra um pau no cu desses numa escola armado, cheio de crianças, e começa a atirar. Vê? Isto é injustiça. Isto é o mal. Isso que chamamos como mal. Isso é ruim. O guerreiro é o segurança que vai lá e executa o cara. Porque não tem, ou ele mata ou ele vai matar a criança. Ou desarma, o cara é treinado, capacitado e pode não precisar matar, melhor. Isto é o guerreiro treinado. Ele vai lá e desarma o cara, prende, algema, leva. Não matou ninguém. Ele agiu assertivamente na hora. Agiu, ação. Ou seja, veio do espírito, passou pela mente, chegou no corpo, tudo em harmonia para a resolução adequada. Pelo valor da justiça. E fraternidade, os dois estão ali. Por que fraternidade? Porque eu cuido das pessoas, dos pacíficos. Eu quero manter a paz. Sun Tzu, na arte da guerra, vai dizer: a guerra é o caminho para a paz. Ele está dizendo o quê? Só se entra em guerra para garantir a paz. Tipo assim, vocês querem vir, tem um grupo lá que quer vir aqui invadir, jogar uma bomba, matar todo mundo. O que a gente faz? Junta um grupo aqui e defende, não deixa acontecer. Isto é luta pela paz. Quando 2 povos se harmonizam e vivem pacificamente, temos paz. Quando a guerra há, o guerreiro não faz guerra. O guerreiro luta a guerra, mas não faz guerra. Na modernidade, quem faz guerra são os senhores da guerra. Quem são os senhores da guerra? São corporativistas, políticos, sei lá, senhores da guerra, gente que faz guerra. Viu? O soldado não faz guerra, ele é mandado para lutar, e ele luta pelo seu povo, ele está lutando pela justiça, pela fraternidade, ele não, entendeu? Claro que muito se perdeu isso filosoficamente, muito das forças policiais e forças de segurança já perderam um pouco a mentalidade do que é a mentalidade correta do guerreiro, que seguia pelos valores de proteção do que é digno, de proteção da dignidade humana, de proteção de certos valores que são valores humanos. Então, isto é o campo do espírito. Esta identidade se identifica com o quê? E aí a gente tem, se isto é algo mais permanente e não está nessas oscilações das vicissitudes, das emoções, dos pensamentos, do corpo, né, que sente isso ou aquilo, se é algo mais permanente, precisa identificar-se com algo mais permanente. Não com o meu gênero, não com o meu, sei lá, olha, a consciência humana é muito poderosa, eu posso me identificar com um cachorro e virar um cachorro mesmo, e achar que eu sou um cachorro. Mas a questão é... Não, acabou de sair. Beleza, fechou? Abração, meu mano. Esta coisa permanente precisa se identificar com valores que sejam mais permanentes. Bom, justiça é um valor bem permanente. A justiça, conforme Platão, é a cada um o que lhe é devido, a cada um o que é seu de direito. Ou seja, aqui, lá, não sei aonde, onde for, a cada um o que é seu direito, isso é justiça. É atemporal. Então, isso são identificações que estão nesse campo do que chamamos de espírito. Fraternidade é isso também. É todo mundo, eu quero o bem de todo mundo, eu amo todo mundo, não é esta a ideia de fraternidade, é o bem comum, o bem de todos. Então eu começo a entender que justiça e fraternidade às vezes acaba sendo uma coisa só, é a cada um o seu bem devido. Não é? Cada um o seu bem devido. O guerreiro precisa lutar por isso. Claro que existem os outros valores pessoais, que tem a ver com o teu espírito. Por exemplo, um artista da música, aquele espírito vai se realizar na música, velho. Então, uma boa música é um valor dele. Ele expressa aqueles potenciais do espírito através da sua mente e do seu corpo, fazendo uma melodia, uma harmonia, uma coisa linda. E aí eu finalizo com isto. Para que queremos, além do óbvio, viver uma vida com liberdade a partir do ponto de vista do espírito? Para que queremos isto? Para que a história da minha vida seja autorrealizadora. Como?
E aqui, se eu disse na aula passada que a vida humana é uma narrativa, é uma história sendo contada, existem adversários, lembra que eu falei do dragão que esconde o pote do ouro nos mitos? Está falando do quê? De vencer-se a si mesmo para expressar o espírito. Vencer a minha preguiça, o meu desleixo, a minha desordem mental, emocional, para que o meu espírito se expresse. Ou seja, eu encaro com coragem estes adversários interiores para que, através disso, eu vá ordenando-me de maneira a que eu possa ter uma expressão, viver e ser uma expressão fidedigna de mim mesmo, da minha própria identidade. Este é o caminho do guerreiro. Para que tu quer isso? Olha, além do óbvio, para, quem sabe, fazer da história da tua vida, da narrativa da tua vida, uma poesia, uma arte, uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que te autorrealiza, que realiza o teu espírito, que você chega no final e diz, cara, vivi a vida que eu queria viver, vivi a vida, e é para isso que Sócrates estava na Grécia, há 2.500 anos atrás, dizendo, conhece-te a ti mesmo. Porque está dizendo, é este o caminho para a autorrealização, toda a psicologia e toda a filosofia nasce aí, inclusive é do guerreiro. Então o caminho do guerreiro é o caminho de harmonizar-se com a sua realidade para que possa expressar o seu espírito livremente. Eu conquistar a mim mesmo, não é? Para quê? Para que na narrativa da minha vida, nessa história que eu estou vivendo e contando para mim mesmo, ela seja realizadora do meu espírito. Eu chego no final da minha vida com uma vida feliz, com a vida... Era a ideia de Aristóteles, a eudaimonia, a realização do meu... Eu bom, daimon, espírito, gênio, inteligência, né? Aquilo que me anima. Eudaimonia, o estado de ser, né? Eudaimonia, autorrealização, felicidade, não felicidade de bem-estar do prazer animal, mas a realização deste espírito. É isso que Aristóteles estava falando, esta felicidade. Então, que tal a gente viver uma história que a gente goste de viver? Uma história, uma poesia, uma obra de fazer da minha vida a arte do meu espírito, que se expressa na realidade exterior com este corpo que eu tenho, que são as minhas ferramentas, com esta mente e estes sentimentos que eu tenho. Que tal eu misturar estas coisas com esta determinação do meu espírito e fazer uma história de vida que seja top, velho, que eu fique feliz de verdade, esta realização. Isso é assumir o protagonismo da própria vida, mas isto não acontece por acidente, isto é conquistado. Porque para eu ser livre, eu preciso ser virtuoso, eu preciso ser bom, hábitos fortes, excelente. Né? Tem níveis disso, mas eu preciso de uma excelência suficiente que eu possa ser eu mesmo, ser a minha identidade. Logo, a partir daí, então, me realizar nessa história. Então, o convite desta aula é, além do entendimento do que eu sou mais essencialmente, das camadas do meu ser, essas camadas nós vamos trabalhar lá no nível 1, na faixa branca, no grau branco. A gente vai trabalhar cada uma delas. Esses ciclos que a gente faz de 3 em 3 meses, a gente vai fazer o do corpo, a gente vai fazer o da mente, a gente vai fazer o do espírito e a gente vai fazer o da arte, que é o Muay Thai é a nossa arte. A arte que a gente usa para expressão. Olha, é como se fosse o pincel do pintor. Este é o Muay Thai para nós. O pintor expressa o seu espírito, ele pensa e articula emocionalmente uma ideia e aí ele usa o pincel e a tinta para colocar aquilo no quadro. Imagina que a tua vida é este quadro, que se dá no tempo, é uma história, por isso é a narrativa, a literatura, a poesia, esta linguagem mítica que a gente falou na outra aula. Porque daí eu desenho, eu escrevo a história da minha vida como uma narrativa que me encante. Porque eu que vou viver, eu que vou experienciar, aí já começa a não interessar muito a opinião dos outros. Por quê? Porque não é o meu espírito, não é onde ele se realiza, é a opinião do outro. Tá bom, se a opinião dele é diferente da minha, eu vou fazer o quê? Vou ver o meu espírito, eu vou ver a minha história, a minha vida, ele não vai viver a minha vida. Vê que isso nos traz para duas coisas. Isso é necessário de conquistar, e isso nos chama a responsabilidade. Logo, a realização humana está intrinsecamente ligada à responsabilidade. Este é o caminho do guerreiro. Este é o caminho do guerreiro, tá? Então, fica o convite agora a olhar um pouco para si e viver a vida que se quer viver. E aqui eu vou finalizar como é a ideia sempre, com um exercício para isto, tá? Nós vamos fazer um exercício da seguinte maneira. Pode pegar uma folha de papel lá
e escrever. E vocês vão projetar a consciência de vocês para o último dia da vida. Último dia da vida. Vivi a vida que me realizou. Esse é o processo imaginativo. Vivi a vida do caralho, a vida plena, a vida boa, como diriam os gregos, a vida excelente, a vida que realmente realiza a minha identidade. Eu vivi os meus valores, eu vivi o que eu acredito, eu vivi a vida que me realiza. Certo? Que vida é esta? É isso que eu quero que vocês peguem uma folha e escrevam. Que vida é essa? Estou no último dia da minha vida. Tem uma... Bom, eu não vou lembrar o nome, mas tem uma enfermeira que fez um experimento, também não lembro o lugar, acho que é na Suíça. Eu devia ter olhado essa história, relembrado essa história, porque eu já ouvi ela há muitos anos e já não lembro direito, mas acho que ela era sueca, talvez. Eu não vou lembrar. Mas ela fez um experimento com pacientes à beira da morte. E ela perguntava... O que tu... Né? Eles estavam para morrer e ela perguntava para eles, olha, e aí, a tua vida, qual é? A maioria deles dizia que se arrependia daquilo que não fez, daquilo que não viveu. E não sei quantos ela pesquisou, mas a maioria era isso. Eu devia ter feito isto que eu queria ter feito e não fiz. Eu devia ter vivido aquilo. Vê o que é? Chegou no último dia da vida, o Espírito está dizendo, eu queria ter vivido esta vida e não vivi. Porque eu deixei a preguiça tomar conta, porque eu deixei o desleixo tomar conta, porque eu deixei não sei o que tomar conta, deixei a ansiedade tomar conta, deixei a depressão tomar conta, deixei não sei o que. E aí eu não vivi a vida que eu queria. E aí, no leito de morte, façam este exercício, se coloquem no leito de morte. E você viveu a vida plena. Que vida é essa? Quais valores você gostaria de ter vivido? Que vida que te realizaria nesse momento? Isso vai começar a te dar uma clareza daquilo que é mais essencialmente a tua identidade. Esse exercício vai ter que ser feito muitas vezes, porque a gente vai aprendendo, expandindo o nosso campo de consciência e vai ver se este eu transitório, o eu mais transitório, ele está muito ligado à minha consciência, ao estágio, ao nível de consciência que eu tenho. Quanto mais eu vou ampliando o meu nível de consciência, mais eu vou me entendendo como um ser inteiro e mais eu vou chegando nesse eu mais essencial que chamamos de espírito. Então por isso essas reflexões são importantes. Façam essa reflexão. Chega, faz o exercício, imagina e percebe ali quais valores. Eu quero ter um carro, uma casa. Vê o que isso aí está realizando. É legal, joia. Você colocar lá, não, eu quero ter um carro, uma casa, isso aqui, para que a minha família tenha uma vida estável, saudável, boa, possa se desabrochar num ambiente bom. Vê, isso não é o carro e a casa, porque não pode ser um martelo que me realiza. Um martelo é uma ferramenta. Um carro é uma ferramenta para me levar para um lugar e para o outro. Uma casa é uma ferramenta que me abriga do frio, né, da noite, e do bicho e do... sei lá, não é? Então não pode isto ser o âmbito do espírito, porque isso é transitório. A gente precisa de coisas que são mais permanentes. Ou seja, essas coisas que estão lá naquele âmbito da coerência, da permanência até o final da vida. Então, para mim, por exemplo, no meu exemplo, o meu negócio é este, é arte marcial, usar a arte marcial como veículo para estender a mão, para levantar e fortalecer e empoderar pessoas a serem o que podem ser, o que querem ser e serem pessoas mais realizadas. Esta é a vida que eu quero viver, é o que tem valor para mim, é o meu valor pessoal, é a minha identidade. Logo, na minha redação está esse tipo de coisa. Eu já fiz várias vezes esse exercício. Façam ele. É o exercício que eu fecho a aula de hoje. Espero que tenha dado para compreender a natureza humana, a identidade, ser protagonista da própria história. E que história é esta? Que história é que você está escrevendo? Porque senão fica confuso. Se você não sabe para onde está indo, se você não tem uma direção para ir, ou seja, que história você quer escrever, que história você quer viver no livro da vida, é confuso. E confuso é ansiedade, depressão, problema psicológico, não sei o quê, porque você está confuso, não tem propósito, não tem sentido, está vazio, dá tristeza, não sabe o que faz. Quando está em situações difíceis, não sabe resolver, porque você não tem um senso de orientação. Agora, quando você sabe para onde você está indo e uma situação difícil se apresenta, você sabe, opa, isso aqui vai me desviar de onde eu quero ir. Isso aqui me coloca na minha rota. Então, este é o meu caminho, certo? Então, fechou. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham curtido. Desculpa a demora. Foi o melhor que as minhas capacidades limitadas de expressão deste espírito pode fazer com esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo complexo, e eu tentei fazer ele mais simples e claro que eu consegui, e foi esse tempo que eu consegui fazer. Tá bom? Valeu, até a próxima.